Olá, então, boa noite. A gente está aqui para mais um encontro do nosso grupo de neuroarquitetura. Então, nós somos um grupo, como a gente falou um pouquinho antes, multidisciplinar de estudos e pesquisas de neurociência e arquitetura, que a gente busca sempre ser uma referência nesse grupo de voluntários no desenvolvimento desses estudos com um aprendizado constante, com respeito a toda a forma de pensar, saúde, bem-estar, autoconhecimento, multidisciplinaridade, experiência de vida, partilha, espiritualidade, enfim, muito amplo. Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Sandra Marlise, eu sou arquiteta, tá? Aqui cada uma aqui tem uma especialidade. A minha especialidade é Feng Shui. O meu olhar é um olhar um pouquinho mais menos técnico e científico, mas eu uno os dois conhecimentos. Então, bem-vindos a quem está chegando, sejam bem-vindas. Eu sou coordenadora do grupo, uma das fundadoras, junto com a Priscila Benck, lá no final de 2017, a gente vai se reunindo todo mês, assim, bem-vindo. E é isso, sejam bem-vindos. Ive? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ive, eu sou coordenadora de gestão de projetos do Gap NeuroArc. A minha especialidade são ambientes de trabalho. Aqui nos Estados Unidos eu também sou empresária, atuo na construção de casas populares e agora coordenadora de gestão de projetos aqui do nosso grupo voluntário. Eu queria primeiro agradecer a Ana Lazarotto pelo convite da nossa convidada de hoje, que é a Eliane Dávila, e eu vou falar um pouquinho aqui das especialidades aqui da Eliane. O tema de hoje é Construindo um Futuro Melhor, espaços que promovem o bem-estar das pessoas e do planeta. A Eliane, ela é doutora em Processos e Manifestações Culturais, estágio doutoral em Málaga, na Espanha, administradora de empresas, líder da filial Rio Grande do Sul do Capitalismo Consciente, mentora de carreira e negócios, empreendedora na área de educação, professora e pesquisadora da temática do empreendedorismo, palestrante e pesquisadora do programa As Pessoas Inspiram, facilitadora do grupo de estudos em ESG, da ABRH Rio Grande do Sul, e membro do Comitê de Empreendedorismo do Núcleo ANH Mulheres do Brasil. Para quem quiser, a gente vai passar mais tarde aqui o contato do Instagram, para quem quiser conhecer mais a Eliane. Bem-vinda, muito obrigada pelo seu sim. Muito João, obrigada. Nossa, eu que agradeço aí ter a oportunidade de conhecer vocês, né, e fazer conexões, né? Eu acho que a gente aqui na vida, né, em todas as profissões que a gente tem, né, a gente cuidar desses relacionamentos, né, cuidar das pessoas é o que vai fazer diferença para a gente ser um bom profissional, uma boa profissional e construir algo que seja diferente do que está todo mundo fazendo aí nessa batida de não pensar, né? Eu prefiro trazer falas que às vezes não são as falas de todos, mas é a fala da minha verdade, né? E entender que o mundo está precisando muito disso, gente, desse cuidado, né? Vocês que sabem aí também, né, que tratam diretamente com as pessoas dos projetos, né? O quanto as pessoas estão precisando de apoio, de carinho, de amor, né? E isso no mundo corporativo mais ainda, né? Então, era isso. Eu vim do mundo corporativo, eu trabalhei 22 anos, não estava no meu currículo ali, mas em mundo financeiro, então, jornada financeira, trabalhei em vários bancos, então sei muito bem o que é, né, trabalhar e tentar manter a sanidade mental no mundo de muitas metas, um mundo que te exige demais no dia a dia, né? Enfim, era isso. Boa noite a todos, gente. Eu me chamo João, então, Eliane, eu sou coordenador de pesquisas aqui do grupo, sou arquiteto também, mestrando em arquitetura e urbanismo, estou quase no finalzinho. Bom, eu gostaria de novamente agradecer aí a tua presença, por estar trazendo essa temática muito pertinente para nós, que vai nos permitir
refletir um pouquinho mais, então, sobre os espaços e a sua relação com o comportamento humano. Então, seja bem-vinda, eu passo a palavra para ti, fique à vontade. Maravilha, maravilha. Posso colocar um PPT, então, Pode para a sim, gente já iniciar? liberei o compartilhamento. Então, tá bom. Muito bem, aqui. Eu não vou conseguir olhar muito você. Acho que vai dar agora. Estão me vendo? Não, Não, estão vendo o material? Não, Não, o material não está aparecendo. Ele está com uma não? tela por preta aqui. enquanto está uma tela preta, assim, dizendo que você está Está com dizendo que professor. Não você é. está entrando em Parece que modo. é, parece que é alguma coisa da internet, né? É, Travou. parece que congelou. Qualquer coisa, se Com- você quiser passar para nós e a gente tentar. Deixa eu ver. É que agora travou a minha tela aqui. Ah, Eu não estou conseguindo Tá mexer. tranquila, Liane, a gente Tá. tem. Tá Não, bom? tranquilo, tranquilo. Eu vim preparada para tudo, né? Até para não ter PPT, se for o caso. Vamos lá. Só não era para acontecer isso aqui mesmo. Travou. Eu não consigo enxergar vocês. deixa eu ver Qualquer coisa você ver se manda, eu né, consigo É, a não, mas Sandra, daí não é nem é que o meu computador, o mouse, ele não está se movimentando. Vocês estão todos agora travados aqui na tela, eu também, e o computador ele não vai para frente nem para trás. Liane, quer entrar e sair novamente do Zoom? Que de repente ele dá uma destravada. O problema é que realmente travou tudo e eu não estou conseguindo nem sair, Ah, né? nem Eu vou ter que sei. talvez dar um shutdown aqui no meu computador, Isso, porque tenta dar um Ctrl Alt Del, que daí ele vai é, lá e você vai lá e porque coloca para finalizar, que às vezes travou. vou tentar aqui. A Ana a Marina também está falando para dar um Ctrl Alt Travou. Del aí. Todo mundo querendo, colaborando. É, Agora nem travou agora, completamente. Peraí, Aí, destravou. daqui a pouco ela entra. ela Ali. não tenta cancelar. Vamos ver aqui. Eu tô com o meu esposo aqui, que é da internet, mas na internet ele está me ajudando aqui. É no Zoom. É. Aham. Já Isso é dá para um quem faz REC. ao vivo, né? Sempre É acontece. que faz ao vivo, acontece isso mesmo, né? Mas é da vida, né? Essas coisas. A tecnologia ela faz muita coisa boa para nós, mas ela também às vezes dificulta um pouco o Hum. nosso caminhar, né? Mas tem mais coisa boa do que coisa ruim, né? Eu sempre penso que Muita. as coisas boas, elas depende muito de como a gente enxerga, né? Para mim, sempre é uma oportunidade, né? Os desafios são oportunidades para a gente crescer, para a gente trazer algo novo, né? Mas, enfim, vamos ver aqui, ele está tentando. Talvez finalize a Eu tarefa. acho que agora tá. Acho que agora vai. E às vezes funciona até a hora que você vai começar a usar, e aí para de funcionar. Ah, nem fala, né? Mas, Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver que tá pegando uma memória aqui. enquanto isso, eu vou dar as boas-vindas para Pode estar quem usando? chegou agora há pouco. Bem-vindas. Está aqui com a Eliane, que está se organizando para começar. Bem-vindos. Acho que agora vai. Vamos tentar. Deixa aberto, acho que você já. Sim, eu vou tentar botar agora de novo aqui. Vamos ver o que acontece. Share. Agora sim. Tá, agora apareceu, só não está ainda Aham. no modelo de apresentação, né? Aqui. Vamos ver. Estão conseguindo ver agora? Sim. Ah, beleza. Que bom. Então tá, gente, é isso, né? Vamos começar. Eu não vou não tá no passar meio aqui. da apresentação, não, tá? É, Clica ali embaixo no seu PowerPoint. Tem um canequinho ali, ó, junto, bem embaixo do lado direito.
Clica nesse canequinho aí que ele abre no modo de apresentação. É aí embaixo. Isso, mais para baixo. Não tem um livrinho ali do lado? Ele É, parece um caderninho bem aqui na barra de tarefas aqui, ó. Embaixo parece um caderninho aberto. Do ladinho. Tá. junto do caderninho tem um canequinho. Clica no canequinho, Isso. que é melhor que você fica também na tela. Canequinho? Gente, não tô Eu não achando tenho isso. livrinho. Ó, na barra de tarefa está escrito anotações, depois comentários, ali embaixo. Na barrinha de tarefas, não tem? Embaixo. Isso, mais para baixo. Não, na barrinha. Mais Tá, embaixo, na barra de Pode ser que ela esteja vendo peraí. alguma coisa que a gente não está Eu vendo. não tô com. cimento lá, tinha 60%, aí junto dos 60%. Deixa eu tentar fazer entrar de novo aqui. Vamos ver se agora ele vem. E agora? Veio. Agora tá Ok? perfeito. Então, tá bom. Então, vamos lá. Ele não tá. Tá mudando as telinhas para vocês? Mudando. Não, Ah, sim, agora tá Mudou? bom. Tá. Mudou. Então tá. Então, a gente, assim, na verdade, o que eu pensei em trazer para vocês, né, a gente pensar um pouquinho nessa construção de ambientes mais sustentáveis, né? Eu sei que vocês têm essa função, né, essa atividade aí, que é uma atividade possível a ser feita, né? E que também pode, de certa forma, provocar assim, transformações no entorno onde vocês estão, né? Então, eu acredito muito que com essa visão mais ampliada, a gente pode equilibrar esse bem-estar, né, que vocês tanto falaram agora no início, né, de responsabilidades pessoais, ambientais, para a construção de um mundo mais sustentável, né? Porque, na verdade, assim, eu que trabalho muito no capitalismo consciente, a gente sempre fala dos princípios, que depois eu vou trazer aqui para vocês, né? Mas eu acho que tudo isso, se não tiver conectado com o ambiente, né? E aí esses ambientes físicos, né? E pensando aqui na questão das cidades mesmo, mais sustentáveis, mais que promovam esse bem-estar das pessoas do planeta, a gente não vai conseguir, né? Então, tudo isso mostra que essas coisas estão realmente interligadas, né? E realmente são necessárias para a gente ter uma visão de futuro mais ampliada, né? A gente entende que os espaços são territórios de vida coletiva integrada, né? Então, quando você projeta, quando você pensa, imagino, né, nessa construção de um espaço para uma pessoa que tem uma dificuldade física, uma dificuldade, sei lá, até intelectual, enfim, ela vai precisar de algumas coisas, né, desse olhar mais amoroso do profissional que está trabalhando com essa questão, né? Os lugares para nós aqui do Capitalismo Consciente, a gente acredita que é um lugar para o encontro, fortalecimento das relações humanas, diversidade e cultura. Isso acontece em todos os ambientes, né? Quando a gente pensa, no geral, a gente está olhando essa conexão da natureza com as pessoas, né, com tudo que está sendo construído, porque a natureza somos nós, né? A gente que não consegue se desconectou tanto de tudo isso que a gente acha que são fragmentos separados, mas na realidade eles não são, né? Aqui, gente, eu vou tentar passar um vídeo para mostrar assim a relevância disso, né? E eu acho que pensar essa habilidade que vocês estão construindo aqui, né? Essas soft skills de ter uma visão mais integrada, ela vai ajudar todos os profissionais que queiram se diferenciar hoje no mercado, né? Porque o mundo está precisando de profissionais desse tipo, né? A gente está precisando de mais amor, está precisando de mais atenção, empatia. E a gente vai conseguir isso se a gente tiver esse olhar de uma construção de relações entre clientes e fornecedores, né? Todos esses stakeholders que acabam sendo conectados durante a nossa atividade, o nosso trabalho, né? E só que tem muita coisa ainda para se fazer, né?
Tá sem o som, Eliane. Você tem que compartilhar seu som. Você tem que ir lá em cima agora, vai baixar tem três pontinhos, você clica lá e tem, para você compartilhar o som. Deixa eu ver. Lá em cima. Eu não estou encontrando, gente, mas eu vou. Tem a legenda ali, depois eu passo para vocês, tá? Que ele é bem curtinho. Ok, sem problema. Era isso. Então, só para mostrar um pouquinho, né, do que a gente tem feito dentro do capitalismo consciente, como o nosso foco ele é muito voltado para as pessoas jurídicas, né? É por isso que a gente tem assim um forte apelo para trazer as lideranças para esse olhar também, né? Porque a gente acredita que se o líder da organização tiver uma consciência mais elevada, ele vai propagar e vai fazer com que toda essa cultura que se cria dentro da organização, ela seja longeva, né? A gente consiga aí fazer uma transformação de forma mais acelerada, né? Porque se a gente for olhar hoje os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2030, a gente está muito aquém. Né, em todos eles, acho que só tem um ali de eficiência energética, enfim, que está aqui no Brasil sendo atingido, o restante a gente não está atingindo. Então, a gente acredita muito que é preciso trabalhar esse autoconhecimento, né? Esse ODS zero que a gente traz aqui como uma referência, né? Não é um conceito do capitalismo consciente, mas a gente adotou, né? Porque a gente acredita que realmente, sem consciência, a gente não vai fazer nada, ou vai fazer da forma que não deve ser feito. E aí a gente traz aí a agenda ESG sendo praticada em muitas organizações, simplesmente para fazer mídia, né? Mas lá no DNA mesmo da organização, na estratégia da organização, a gente não enxerga isso, né? Nessa cultura, a gente não enxerga esse movimento de transformação acontecer. Nós aqui, a gente existe, então, para fazer, para transformar esse jeito de fazer investimentos em negócios do Brasil, que valorizam, principalmente aqui conectando com vocês, né, as pessoas. A gente colocar o ser humano no centro, né, de tudo que a gente faz, e aí todas as partes interessadas, elas acabam sendo beneficiadas para quê? Para que a gente possa, de certa forma, diminuir essas desigualdades que tem tantas ainda aí no mundo, né, e tudo mais. E esse trabalho do capitalismo consciente, ele tem uma pauta gerada a partir de uma pesquisa acadêmica do professor Raj Sisodia, que é um professor indiano que foi fazer o seu doutorado nos Estados Unidos, e ele começou a perceber algumas
empresas, alguns profissionais, lideranças, que tinham seus negócios, e esses negócios eles não tinham muita propaganda, eles eram muito bem quistos no entorno onde eles estavam, e ele descobriu através dessa pesquisa, então, que essas empresas elas tinham alguns pilares, que são os 4 pilares do capitalismo consciente, que é o propósito maior. Todas elas tinham esse processo de autoconhecimento, né? Valores, propósito, transparência, né? Ética muito fortes, que as faziam serem diferenciadas aí no mercado, né? E se a gente for olhar isso para o nosso trabalho, né? Como profissional de arquitetura, por exemplo, né? Eu trazendo esses pilares e sabendo qual é a minha missão no mundo, qual é o meu legado, o que eu quero deixar com o meu trabalho, né? Eu também posso estar mais conectado com essa essência, né? A essência da transformação. A orientação dos stakeholders, né, é perceber de que o mundo é conectado e todas as ações que eu faço como profissional, na pessoa física ou como empresa, elas acabam reverberando no meu entorno, né? Se a gente pensar um pouquinho hoje numa pauta de ESG, né? Não sei se vocês estão familiarizados, mas tem uma tal de matriz de materialidade. Essa matriz de materialidade é o seguinte, ó, não é eu colocar lá no papel tudo que eu vou fazer, só que eu vou fazer. Isso importa, o que é importante para a empresa. Mas eu preciso também entender se tudo isso que eu estou fazendo tem um impacto positivo na sociedade, no planeta. Então, é necessário essa integração de tudo. Por isso que, às vezes, a gente enxerga, né, algumas ações, tipo lojas americanas que houveram, a gente pode citar, teve algumas vinícolas aqui no Rio Grande do Sul também, que acabavam tendo trabalho escravo e não sabiam que estavam conectados, enfim, né? Tem uma série, não vou dizer quem está certo, quem está errado, mas são situações que hoje a gente percebe, né, que se eu tiver um cuidado com todos, né, isso minimiza, né, e a gente consegue trazer isso, um bem-estar para todos também, né? Só Eliane, que isso... Oi. Eliane, você pode só, porque eu acho que nem todo mundo aqui sabe o que é o ESG, só Ah, falar sim. para a Eu vou gente. ter mais telinhas depois, tá? Para Então tá, falar específica, tá? O que é o ótimo. ESG, mas de qualquer forma, quando a gente pensa na sustentabilidade, né, tem as práticas sustentáveis. Então, por exemplo, eu cuido estou reduzindo a minha água, a luz na minha empresa, enfim, no meu escritório. Só que daí, tá, tem as práticas. O ESG são as métricas, né? Como eu meço isso, né? E esses relatórios do ESG, eles vão dar informações para os investidores. Então, se vocês olharem, às vezes eles colocam lá as empresas que estão no B3. B3 são aquelas empresas que vão para a Bolsa de Valores, né? Todas elas são obrigadas a trazer esses relatórios de acompanhamento. Não basta eu ter simplesmente práticas conscientes, eu preciso provar isso, né? Acompanhar isso durante os anos, que realmente está dando resultado, né? E os investidores eles estão olhando muito isso, né? De como eu faço essa medição, de como eu acompanho todas essas práticas que eu faço, né? Para tudo isso, precisa ter uma liderança, trabalhar essa liderança. Então, nós trabalhamos muito a questão dos líderes, né, de uma formação, de uma jornada de conhecimento que a gente faz com as lideranças para que essas pautas elas cheguem na organização, cheguem lá no funcionário, elas cheguem na formação de uma cultura realmente que seja genuína, né? Que não seja simplesmente para aparecer aí nas telas das mídias, né? Mas simplesmente para que seja uma coisa transformadora, né? Então, basicamente é isso, né? E a gente sabe que ser um profissional que pensa dessa forma, ser uma empresa que pensa dessa forma, dá resultado sim. Né? Então, é óbvio, eu que trabalho muito com a parte organizacional, os empresários, a primeira coisa que eles dizem assim, tá, mas o que vai me alavancar de receita? A longo prazo, a gente sabe, e já tem pesquisas de um instituto aqui em São Paulo, que é a Empresas Humanizadas, que eles fazem esses acompanhamentos, né? E mostram que sim, que é possível e que dá receita a longo prazo. Então, a gente está falando num processo de transformação, de uma mudança cultural necessária para
trazer esses conceitos de forma realmente mais genuína, né? Aqui está uma forma aí de demonstração de que realmente ali é muito, muito além quando a gente pensa ali a partir dos 16, 24, 32 anos, né? As coisas já estão se mostrando aí muito favoráveis para as empresas que trabalham nesse sentido, né? E não é só por isso, né? Não é só pela performance, depois eu vou falar um pouquinho também, mas é porque o mundo está mudando, né? As pessoas, hoje, eu comecei a trabalhar em 1990 e poucos ali, e eu lembro que naquele tempo eu não tinha essa consciência da gurizada de hoje, que nem a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? A gurizada, os meninos e meninas. Hoje eu tenho afilhadas de 20 e poucos anos que elas são super criteriosas aonde elas vão trabalhar. Elas não vão trabalhar em empresas que não olham com isso. Eu não vou querer trabalhar com um arquiteto que não pensa dessa forma, entende? Então, para a gente perceber de que o caminho é esse, né? Talvez as pessoas ainda não entraram nessa jornada, não seguiram, não viram sentido nisso, mas a longo prazo, quem se antecipar, né, vai ter aí muito mais clientes satisfeitos, né, e vai poder se relacionar com todos os fornecedores e também vender seus produtos de uma forma realmente satisfatória, né? Aqui a gente vê a questão do nível de bem-estar, também uma pesquisa da Humanizadas, né? O quanto isso também favorece, né? E melhora a eficiência, né? Aqui a gente pode olhar que tem poucas, mas as empresas que já estão trabalhando dentro de uma política, né, com os 4 pilares, né, tentando olhar para a questão da sustentabilidade, para ESG, elas têm sim um incremento super importante, né, na questão da confiança, transparência e bem-estar. E a gente acredita também que os espaços, os físicos, né, eles também trazem essa questão fundamental da humanização, né, o bem-estar, a interação, e favorecem a cultura. Então, pensar numa questão dessa de ser mais sustentável, de fazer o bem para o planeta, para as pessoas, ela, de certa forma, é pensar de forma mais inovativa, né? Trazer a inovação para dentro desses espaços e ajudar as pessoas aí no que for necessário, né? Porque a gente tem um papel importante, né? E o mundo está chamando todos nós líderes, empreendedores e empreendedoras a olhar toda a responsabilidade que a gente tem para com essas pautas, né, no mundo. Então, esse compromisso, esse cuidado é que vão fazer a diferença, né? Aqui tem a questão do meio ambiente, né? Os espaços, eles contribuem, então, para a preservação do meio ambiente de várias maneiras, né? A gente pode falar na questão da proteção de biodiversidade, minimização da poluição, das práticas, gestão de água, enfim, uma série de coisas aí que a gente talvez, que vocês, quando pensarem num espaço de construção, né, urbano, ou num quarto, que nem vocês estavam falando antes, é pensar em tudo que eu posso fazer para tornar isso mais agradável, né? E eu acho que a neurociência ela traz também muito isso, né? De ser um espaço que contemple o ser humano, né? Então, esse é o ponto principal, né? E para as pessoas, mais ainda, né? Se a gente for olhar aí na questão de redução de ruídos, temperatura, enfim, uma série de coisas que vocês aí são mais capacitados até para me dizer do que eu falar aqui para vocês, né? Mas, na real, é pessoas no centro. Não tem outra maneira aí da gente construir algo diferente, né? E também pensar em sermos profissionais mais eficientes, mais integrados, né, com essa nova economia, né, que está pedindo, né, incansavelmente aqui, né, a gente está vendo aí muitas questões de crise climática, né, muito forte, as temperaturas estão enlouquecidas em todo mundo, então é preciso a gente tentar fazer um pedacinho, né, que seja um pedacinho do nosso trabalho e da nossa atividade contribuir para isso também, né. Aqui eu já falei com a questão do sistema, né? Tudo está conectado, então há um impacto muito grande. Então, pensar nisso, né? De que forma eu estou impactando o outro, de que forma eu estou impactando os meus colegas, as minhas relações
institucionais, isso é muito importante para essa transformação, né? E aqui tem talvez vocês conheçam, aqui esse senhor, ele é, na verdade, conectado ao capitalismo consciente também, né? É o Daniel Capolari, ele tem uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, que ele fala muito também sobre isso, e eu acabei trazendo aqui um pouquinho uma partezinha do que ele trouxe num e-book dele, falando sobre essa abordagem holística, né? Que é a abordagem que o capitalismo consciente perpetua, que vocês também estão conectados, né? Então, trazendo aí a questão na questão da construção de um planejamento urbano mais sustentável, né? A consciência do território, conhecer a história, a cultura, as características geográficas, tudo isso é importante para a gente ter práticas conscientes, para a gente ter mais resiliência, né? Para encontrar soluções que sejam boas para todo o planeta, né? E para a sociedade também, né? Aqui também olhar para quem entende aqui a questão dos stakeholders, né? Olhar quem são mesmo, fazer um mapeamento dos nossos stakeholders e ver como a gente está tendo essa relação, né, com eles, porque às vezes o que eu percebo assim, às vezes nas organizações é que as pessoas nem têm noção de que talvez uma prefeitura da vida, talvez o caminhão do lixo. Esses dias a gente estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro lá com um shopping, né? O caminhão do lixo, a prefeitura, eles eram os stakeholders daquele shopping também. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa parar, pensar, porque vem muita coisa legal e a gente pode melhorar cada vez mais a nossa amplitude de conhecimento, né? E como a Ivy comentou, né, o que é esse ESG, né? É uma sigla internacional, mas que tem muito a ver com a questão do ambiental, do social e da governança, né? Como eu trago isso para dentro das organizações e tudo mais, né? Então, quem trabalha o ESG são organizações que são preocupadas, então, com as questões climáticas, com esgotamento de recursos, né, poluição, a questão social, ali, quando a gente fala em direitos humanos, escravidão, condição de trabalho, aí que trabalha aí com questões de ambiente de trabalho, né, relações entre os empregados, como é que isso acontece, né? E eu lembro muito quando eu comecei a fazer gestão de clientes num banco, eram minhas primeiras idas assim às empresas, e eu visitei muitas empresas, então o meu papel lá era colher informações, né? Porque a gente sabe que o campo ele traz muito de o que o líder está falando, se isso tem coerência no dia a dia, né? Então, observar a recepção, observar as pessoas ali, quem trabalha no cafezinho, quem é o motoboy, conversar com essas pessoas, ele vai dar muito subsídio para a gente entender qual é a cultura, né? Para entender se isso que ele está fazendo realmente está na estratégia da organização, né? E não simplesmente para inglês ver, como eu sempre falo, né? Que seja realmente incorporado em todas as tomadas de decisões da empresa. Então, essas empresas maiores, principalmente aqui no Brasil, né, que já estão talvez há mais tempo, e é uma jornada mesmo, está todo mundo aprendendo com isso, elas têm essa questão da governança, dos conselhos, né? E tudo isso vem trazer a transparência, né? Essa responsabilidade corporativa de cada um de nós, como pessoas físicas e jurídicas, temos para com o todo, né? E isso também traz benefícios, né? A gente pensa sempre na questão do ESG como uma construção. Melhorias da construção da marca dessa empresa, né? Referência, tornam-se referência para a sociedade, né? Hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitas empresas mapeadas que são que a gente acredita que tenham práticas conscientes. Não existe uma empresa hoje assim que seja talvez em todos os eixos, né, ambiental, social e de governança, nota 10. Isso não tem, não sei se tem no mundo, tá? Porque a gente está realmente numa pegada mais forte para aplicação disso há pouco tempo, mas se tornam referências, né? E a gente, de certa forma, se gruda nessas pessoas para elas contarem o que elas estão fazendo realmente, como é esse colocar na mão na massa, na prática, para a gente também trazer para outras pessoas e poder inspirar outras pessoas a também se movimentarem para isso, né? Eu lembro que, acho que até falei na aula da Pri,
que eu estava numa universidade e eu fiz um trabalho com um jogo, tem um jogo para a gente refletir sobre essas questões de ESG. E aí, eram para montar ações, assim, o que, que a gente poderia fazer dentro da organização, como é que a gente ia falar com o nosso gestor, enfim. Aí uma menina me chamou e disse assim, olha, professora, eu não consigo nem falar sobre essas pautas com o meu gestor ainda, né? Porque ele, quando eu venho com essas pautas, ele me diz assim, você tem coisa para fazer, você está sem serviço, né? Então, assim, para a gente entender de que, às vezes, a gente fica falando... só que o cliente não percebeu ainda a importância, né? Então, nós temos um trabalho agora, ou uma oportunidade, que nem eu digo, né? De estar vivendo num mundo de construção mesmo, né? De sensibilização. Então, é preciso, às vezes, que o cliente entenda, falar 2, 3, 4, 5, 6 vezes, para ele realmente entender o valor que são olhar para essas pautas, né? E isso também, de certa forma, retém os nossos talentos, como eu falei, né? A gurizada aqui não vai trabalhar em empresas que não olharem para isso, né? Infelizmente, ou felizmente. Então, é um chamado assim, urgente para que a gente pense diferente. Elas são mais atraentes para os investidores, né? Tem o aumento de receita, mais oportunidades estratégicas. Então, é um caminho aí do bem, realmente, né? De fazer o bem para todos, né? Aqui eu trouxe só uma questão depois, como vai ficar gravado, vocês podem olhar com mais calma, né? Questão da governança, né? O quanto a gente sempre fala que tudo começa, essas pautas do ESG, elas começam muito forte com a governança. Se eu não trouxer isso para a organização, realmente não vai dar certo, né? O ESG, ele contribui nessas medições, todas essas métricas que a gente faz, desperta dentro da organização um senso de responsabilidade em cada colaborador, né? Se isso for tratado de forma colaborativa, né? Porque não adianta a gente criar o departamento de sustentabilidade. Isso eu não acredito que vai dar certo. Já talvez tenha dado num futuro, num passado muito distante, não sei. Mas hoje a gente precisa ser uma empresa sustentável, eu preciso ser um profissional sustentável. E todas as minhas ações, elas têm que ser coerentes. Entende? Porque senão o cliente de vocês ele vai perceber que tu está falando uma coisa, está fazendo outra, né? A gente precisa ter esse ODS zero que eu falei lá na frente, que se munir de tudo isso, né? Incorporar esses conceitos para depois propagar isso com mais propriedade e as pessoas vão se encantar da forma como a gente traz esse movimento para o mundo, né? A gente viu aí e sabe, né, vocês mais do que eu, né, o quanto a gente não pode mais usufruir dos recursos naturais, a gente precisa regenerá-los de alguma maneira. Então, pensar de que forma eu posso contribuir com o ODS, né? Se a gente for olhar, lá tem 17 ODS, olhar cada um com carinho e ver qual deles se conecta mais comigo, né? Se conecta mais com o meu negócio e trazer isso para a nossa responsabilidade, porque não dá para abraçar tudo também, né? A gente sabe que quando a gente faz uma agenda dentro de uma organização que fale sobre ESG, a gente prioriza alguns ODS. Mesmo que indiretamente eu possa contribuir para os outros acontecerem também. Mas, sei lá, 3, 4, 5 iniciais, eles vão dar um norte para o nosso trabalho e a gente vai conseguir dar conta, né? Porque dependendo da empresa, às vezes a empresa é eu empresa, né? Então não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então fica aqui a dica. A gente precisa considerar, uma outra questão aqui, considerar essa relação do mundo no nosso dia a dia, né? Então, trazer isso para a nossa vida, né? Então, nós profissionais, como é que eu faço a sustentabilidade dentro da minha organização? Fazendo isso em casa. Né? Eu tenho que começar comigo, eu tenho que começar com a minha família, eu tenho que começar a trazer isso para o meu dia a dia, porque daí sim todas as minhas decisões elas vão ser pautadas, né? E eu vou conseguir mais perenidade nos meus negócios, eu vou conseguir me diferenciar como profissional, que é isso que a gente deseja, né? E fazer o bem, né? Vocês trabalham muito com voluntariado, eu tenho Mulheres do Brasil, Capitalismo Consciente, Associação dos Administradores do Vale dos Sinos,
são ações voluntárias que eu faço no meu dia a dia, já está incorporado ali, eu tenho a minha agenda para isso. E quanto isso é gratificante, né? E com certeza me torna uma profissional melhor, né? Aqui, ah, ah, eu trouxe só uma questão, né, de pensar como é que a gente vai trazer essa mentalidade para dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? A gente precisa, de certa forma, ter coragem de fazer isso, né? Porque às vezes a gente está indo contra a maré, né? O mundo está todo pensando de um jeito e eu estou vindo com uma ideia diferente, né? Mas se eu tenho isso como meu valor, né? Se isso para mim é importante, a gente tem que seguir o caminho, né? Não importa o que os outros estão dizendo, o meu trabalho, a minha credibilidade no mercado é o que importa, e eu tento trazer isso da melhor maneira possível, né? Trazendo inovação, com uma visão, fazendo com que o cliente perceba, os empresários percebam, né, que é a visão de longo prazo, é assim mesmo, né? Um pensamento sistêmico e tentar incluir todos nessa sinergia, né? Porque a gente sabe que, como eu falei antes, somos singulares como pessoas, as empresas também são singulares, nossos clientes são muito singulares, e ter esse olhar pessoal, né, de entender, eu acho que você já vem trabalhando isso até pelo que eu sei do que a Pri trabalha, né, dessa questão da humanização das relações, né, é muito importante. Então, fica também aqui a dica, né, aqui trazer, entender, né, dentro dos ODS, qual deles eu posso me engajar mais, né? Que nem no meu caso aqui eu trabalho sempre o 4, que é a questão da educação, o 5, que é a questão da representatividade feminina, né? Que foi aí uma referência da minha tese de doutorado, que eu trago com muito, muito amor e carinho, né? E também o 17, que é essas questões de parcerias, né? Eu me vejo muito formando pontes, conectando com outras pessoas, com outros movimentos que tragam, que possam aí acelerar essa transformação, né? Aqui, trazendo aí para uma matriz de materialidade, como a Ivy comentou ali, né? Quais são os objetivos que se conectam mais com as práticas que eu quero seguir, né? Energia, quando eu falo em transporte e mobilidade. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? De um autor, mas assim, tudo isso, se vocês lerem um pouco mais lá nos ODS, vai ter muitas dicas, né, que podem ajudar você a trazer isso nos projetos de vocês, né? Sempre conectados com os ODS. Então, acho que fica muito mais fácil a gente colocar a mão na massa, né? E priorizando algum dele, dependendo da missão, do propósito que eu tenho como profissional, né? E também, aqui em Porto Alegre, eu faço parte desse grupo, que é o Inner Development Goals, que é um grupo, né, que pensa principalmente nessa questão de como eu posso desenvolver essas soft skills para colocar a sustentabilidade, para trazer a sustentabilidade e o ESG de forma mais genuína para o mundo, né? Esse movimento, ele surgiu, na verdade, lá na Suíça por os pesquisadores, tá? Eles começaram a entender que a Agenda 2030 ela não vai ser atingida, gente, infelizmente, né? Mas por que isso não vai ser atingido? Porque as pessoas não interiorizaram. Então, esse grupo, ele traz algumas ferramentas que vocês poderiam estar utilizando e se desenvolvendo como pessoa para ajudar a fazer essas lideranças, né, serem realmente lideranças transformadoras. Então, vale a pena a dica, né? Ele tem vários eixos, né? Mas um deles é o ser, depois o pensar, como me relaciono, colaborar e o agir. Ele tem um passo a passo, né? Um framework, vamos dizer assim, que pode ajudar vocês também, talvez, a pensar aí de como trabalhar o autoconhecimento, pensamento crítico, ali a conexão no relacionar, como é que eu trago empatia e compaixão, como é que eu comunico, como é que eu trago a criatividade para os meus negócios, né, de forma que realmente sejam conectados aí com os ODS, né? E também, gente, tem uma outra teoria, né? Que daí eu trouxe até do livro do Capitalismo Consciente, que é do Raj da Nilima, que é esse aqui, que talvez vocês conheçam, vale
Não sei se vocês estão vendo. Conseguem ver? Liderança Shakti? Sim? Liderança Shakti é um livro do Raj, né, que ele foi o fundador, então, do capitalismo consciente, junto com a Nilima, que eles acreditam que dentro de cada ser humano existe forças femininas e forças masculinas. Então, independente do gênero, né, nós precisamos trazer as forças femininas e masculinas de forma equilibrada dentro de nós. Isso pode favorecer a transformação do mundo também, né? Então, eles falam aí no livro que tudo que está acontecendo hoje, esse olhar muito individual, essas coisas assim de performance, é lucro acima de qualquer negócio, tudo isso é porque a gente tem ainda as forças masculinas muito intensas dentro de cada um de nós, né? E é preciso trazer as forças femininas. As forças femininas, se a gente for olhar, de uma maneira saudável, tá? As forças femininas, elas trazem soft skills, por exemplo, a clareza, a assertividade, o foco, a ordem, a disciplina, a estrutura, o discernimento, a força, né? E tudo mais. E no feminino, né, trazem mais a empatia, a gentileza, a inclusão, a abertura, a criatividade, a variedade, a confiança, a vulnerabilidade, enfim, todas essas soft skills que podem trazer a inovação para dentro da organização, né, que podem fazer com que o ser humano esteja com a gente de forma melhor, né? Como é que eu faço essas relações acontecerem com impacto positivo para todos, né? Então, é uma outra literatura aqui que eu recomendo muito, né? Porque ele também fala que, às vezes, quando a gente tem essa forma masculina muito intensa, que, para mim, assim, dentro de um capitalismo, do sistema capitalista que nós vivemos até hoje, né, tem muita agressividade no trabalho, ainda tem muita crueldade, mecanicismo, né, um manda e outro obedece, não tem essa questão de colaboração ainda, né, como a gente deveria ter no mundo, né? E quando a gente tem muito feminino muito alto, né, a gente tem esse sentimentalismo, a carência. Então, é olhar para isso e entender que, às vezes, sim, a gente vai estar no masculino mais alterado, mas quando a gente tem autoconsciência do que está passando por dentro de nós, a gente diz, opa, não, vamos voltar aí para um masculino saudável ou para um feminino saudável, né? Saindo dessa parte de baixo, que é uma forma, uma forma assim que não é construtiva, que não é sustentável, né? Que as relações elas vão se apagando, né? Se a gente continuar a fazer tudo que a gente está fazendo, né? E eu sempre digo que a gente está vendo agora que guerras acontecendo em pleno século XXI, gente. Não dá para entender o que está faltando no ser humano, sabe? Então, eu fico me questionando sempre e chego à única conclusão, gente: falta amor. A gente precisa ter essas forças femininas com mais potência dentro da gente. Quando a gente conseguir harmonizar tudo isso, a gente vai ter um mundo melhor realmente, né? Aqui eu faço uma provocação, né? Queremos ser a melhor organização para o mundo, e aqui trazendo para vocês especificamente, né? Eu preciso ser o melhor profissional do mundo. Será que é isso que eu quero mesmo, né? Para cada um refletir. Trago aqui uma oportunidade, talvez, de se rever, né? Que talvez a gente precise ser a melhor organização para o mundo, né? E um profissional melhor para esse mundo que tanto necessita, né? Da gente agora. Então, fica aqui a dica, né? E uma outra fala também, né? Que eu sempre digo dessa questão da união, dessa integração, né? Nós somos a natureza, né? A natureza está em nós e nós estamos na natureza. Se a gente for olhar aqui a impressão, né, digital e também a árvore por dentro, né, a gente vai ver que a gente é isso, né? E quando a gente percebe isso e consegue fazer talvez ambientes que tenham essa conexão
na nossa casa, né, no nosso quarto, na nossa sala, né, quanto isso não traz de coisas boas, né? A Sandra trabalha com Feng também, né? Também deve ter muito disso, né? De como eu posso posicionar os meus móveis, fazer com que esse ambiente realmente tenha uma energia boa, né? A energia boa, ela faz vibrar. Hoje de manhã eu estava lendo um texto, né, de liderança, que é mais a minha temática também. Eles falavam assim, o que faz um líder ser diferente, né? É isso, é essa vibração, né? Não preciso, às vezes, ter toda a competência técnica, mas eu preciso vibrar numa energia boa, né, para fazer com que os meus colaboradores se engajem, para fazer com que os meus clientes queiram estar perto da minha empresa, né? Então, tudo isso faz total diferença, né? E aqui também uma outra dica talvez de conhecimento, né? O Marcelo Cardoso, ele é fundador aqui do Instituto Integral no Brasil, e ele traz muito essa questão da gente colocar amor nas coisas, né? Ali, eu não vou ler todo, mas ele fala que na nossa bandeira, né, eles tiraram o amor lá no passado, era ordem, progresso e amor. Então ele conta toda uma narrativa de quanto o amor precisa estar, né, e o quanto as pessoas têm medo do amor, porque a gente fica vulnerável, né, muitas vezes, quando a gente tem esse processo. E as pessoas têm medo da vulnerabilidade, e em contrapartida, ser vulnerável nos torna mais fortes. Então, é preciso a gente ainda maturar muito esses conceitos, e aqui a gente está falando, estou falando para vocês que já têm um certo nível de conhecimento, né, psicólogos também, então, que sabem disso, né, se deixar vulnerável para o mundo, para que o mundo propague tudo que a gente tem de melhor, né, mas isso não é fácil, é uma jornada. Aqui eu trouxe essa tela para vocês também, né, a Pietà. Eu tive fazendo uma imersão agora no mês passado na Itália, e eu sempre trago, assim, todos os nossos eventos, tudo que eu faço tem uma mistura de arte no meio. Eu tento encontrar uma maneira de trazer a arte, porque a arte, ela liberta a gente, né? Então, aqui nessa tela, né, eu fui para Roma e para Florença, a gente analisou muitas obras de arte, né? E a Pietà, ela me conecta muito com essa coisa que está faltando no mundo, né? Esse amor, o quanto Maria aqui, ela está, de certa forma, serena, né? Ela tem todo esse olhar para com Jesus, que está ali, falecendo no ombro dela, né? Mas é a amorosidade que a gente precisa no mundo, tá, gente? Então, se puderem conectar alguma coisa também com arte, né? Para mim aqui é uma dica essencial, né? Eu tenho feito muito dos meus trabalhos, né? Essa conexão. E aqui também deixar um contato, né? Depois as gurias depois vão deixar aí também e me colocar à disposição aí para ouvir vocês agora, né? Porque chega de eu falar aqui, tá bom? Obrigada aí por ouvir. Ai, obrigada a você, que delícia! Você trouxe um apanhado e foi chegando num ponto tão interessante, assim, vendo uma parte técnica e trouxe todo aquele conjunto, aquele amor. Gratidão, gente. Vamos ver, tem perguntas? Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Eu tenho uma colocação. Primeiro, agradecer por esse conteúdo riquíssimo. E sim, né? Eu acho, não acho, eu tenho certeza. O ser humano sempre foi, é e sempre será o foco. E eu acho que quando a gente perde isso, a gente fica com o mundo como a gente está hoje em dia. As pessoas têm medo de amar, as pessoas têm medo de demonstrar esse amor, e eu acredito muito que a gente se perdeu, né? Eu acho que o humano, a gente já é humano, né? Mas está nos faltando humanidade. Então, eu acho que essa tua fala, Eliane, vem muito ao encontro disso, né? E o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, né? A gente poder refletir, a gente olhar para dentro e ver o que a gente faz com as nossas relações, né?
familiares, relações de amigos, relações de trabalho, né? E perpassa tudo muito, não sei se você concorda com isso, mas sempre pela educação. Eu acho que é um primeiro passo, né? Como é que a gente está educando? Que ser humano a gente está entregando para a sociedade? Que sociedade a gente está formando? Né? Você estava falando e eu estava aqui viajando nisso, porque é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente lidar com pessoa não é muito simples, não. Então, eu fiquei pensando muito nessa linha, assim. Com certeza. E sabes que eu trago essa questão da arte porque eu vim também eu fiz magistério no segundo grau, né? Então trabalhei com os pequenos ali. Uhum. E ainda a nossa educação, ela é muito falha, né? Nesse quesito. A gente não tem essas conexões, né, da cultura dentro das escolas. Ninguém fala em trabalhar as emoções, né? Ninguém fala de como construir isso. Eu tenho um vizinho aqui, essa semana eu estava passando aqui, o caminho aqui na minha rua, né? E ele é professor de oitava série. E ele me disse assim, Eliane, eu não paro de falar com as pessoas, com a gurizada lá que são aqui 14, 15 anos. 4 essa semana disseram que vão se matar, que queriam se matar, sabe? Então, assim, é angustiante então, o quanto a gente precisa realmente mudar isso. Eu sei que parece, se a gente olhar no todo, assim, é muita coisa. Como é que eu vou mudar todo o sistema educacional? Como é que eu vou mudar todas as relações de trabalho? Mas não, gente, vamos pensar no pequeno, do micro para o macro, né? Vamos trabalhar o nosso entorno, né? A nossa família, né? Como é que eu estou educando os meus filhos em casa também, né? Como é que eu estou me relacionando com eles? Para mim, está muito forte isso, sabe? E sim, a gente precisa, a chave de tudo é a educação. Enquanto a gente não olhar a educação com mais carinho, né? A gente vai ter ainda essas dificuldades de entendimento, a gente vai ter ainda pessoas com muita falta de tudo, assim, né? Falta. E foi engraçado agora comentando com vocês, né? Dentro dessa imersão que eu fiz, eram muitos líderes, né? E aí a gente teve vários momentos assim de análise, indo para os museus, enfim, fazendo, mas também de autoconhecimento. E nesse momento de autoconhecimento, né, as pessoas falam assim, né? Começavam a falar. E eu comecei a perceber o quanto dessas lideranças, principalmente, estão com dificuldades, né? Eu não sei quem é que falou quando eu cheguei, que é uma profissão muito sozinho. Eu não lembro quem falou, acho que foi a Sandra que falou, né? Isso. Então, realmente é isso, né? Qualquer pessoa, por incrível que pareça, assim, precisa ser acolhida por alguém, né? Então, eu acho que trazer isso para o nosso dia a dia, né? Ouvir o cliente, ouvir essas pessoas que vão receber nos nossos projetos, né? É a base de tudo. Eu sei que vocês já estão dentro dessa linha, mas eu reforço aqui porque é essencial. As pessoas estão precisando, né? Se conectarem mais. Eu lembrei de uma frase da Madre Teresa que ela falava assim: se você quer transformar o mundo, você vai para sua casa e ame a sua família, né? Então Uhum, a gente tem que começar por aí, né? A é gente tem que verdade. começar de dentro para fora. E um Uhum. pouquinho antes a gente estava comentando sobre a questão do autoconhecimento, da terapia e do quanto é libertador, né? E eu acho que muitas vezes as lideranças, elas não estão dentro da identidade delas real, porque elas estão contaminadas, né? Por um mundo inteiro, né? Da mídia e de tudo, daquele capitalismo selvagem, né? Que é o lucro acima de tudo. E elas mesmas, às vezes, estão infelizes ali dentro daquele ambiente e inconsciente, né? Então, eu acho que nem a Ana falou, a questão do autoconhecimento, eu acho que é a base de tudo hoje, né? Para essa mudança de cultura, né? Que a gente vem ali muitos anos ali. É verdade. Vânia, Acho que a Paula levantou antes, quem né? levantou primeiro? A Paula? Ô, Vânia. A Paula. Ah, Fui eu. Paula, querida. Eu queria parabenizar, o tema para mim é muito pertinente, porque
Eu sou formada em artes cênicas e administração e arquitetura, então você falou todas as áreas que eu conheço. Então, eu estava aqui prestando atenção, eu teria ligada. E eu achei interessante, eu terminei há pouco tempo uma pós que era de neurociência e psicologia positiva. E num dia, num debate, num grupo, uma das pessoas do grupo me falou assim, que a filha dela, de 7 anos, estava falando em suicídio também. E aquilo foi um negócio tão chocante para mim que eu falei, meu Deus, com 7 anos, sei lá, não me lembro de saber nem que eu era. Era outro mundo, né? Era outra vivência que a gente não tinha tanta exposição na mídia, que eu acredito que não é tão bom esse contato assim direto e todos os dias com a mídia social e essa obrigação de você ter que postar, de você ter que ser produtivo. Inclusive, eu fiquei. Estou há 3 meses sem redes sociais, não estou entrando, não estou olhando, não estou vendo, voltarei em breve, mas é muito interessante quando você sai, porque é como se você tivesse que se desintoxicar dessa coisa, de eu tenho que postar para estar no alto lá do coisa, para aparecer para todo mundo, para entregar conteúdo, e às vezes a gente tem muito mais a entregar do que o Instagram entrega, né? Porque ele só entrega quando é pago, quando não é. E eu acho que essa coisa da liderança, quando você estava falando, e até a Ana também estava colocando, do autoconhecimento, eu acho que vem do nosso autoconhecimento, que é uma coisa que eu venho trabalhando, né? Que é o conhecimento através do corpo, com a neurociência e com o espaço, que eu venho trabalhando e juntando essas 3 coisas do autoconhecimento, né, através de práticas somáticas. Quando você trabalha o seu corpo, você se conhece, mas quando você trabalha junto com o outro, então quando você consegue fazer essas práticas junto com outras pessoas, e quando você faz isso em equipe, que são exercícios que a gente tem muito no teatro, né, que é de onde eu venho, a gente aprende a trabalhar muito melhor em grupo. E eu recentemente vi uma reportagem que pessoas que fazem teatro e que trabalham com práticas, né, do ator, elas têm muito menos depressão, porque a gente aprende do teatro a controlar as nossas emoções. E as pessoas falam: você não consegue controlar suas emoções. Lógico que a gente consegue. Você acha que no teatro eu vou chorar todo dia porque o pai da minha personagem morreu? Se eu for todo dia ficar triste, eu morro de depressão. A gente aprende a controlar isso no teatro. Então, realmente tem como a gente controlar nossas emoções, e a gente tem técnica para isso, que você aprende no teatro. Então, eu acho que às vezes falta um pouco disso para as lideranças, né? Que elas não sabem gerir as suas equipes, foi o que eu percebi quando eu fiz a pós de neurociência e psicologia positiva, que as pessoas lá, elas não se conheciam, e aí elas não sabiam gerir as suas equipes. E aí você tem um déficit aí que entra um monte de coisa, né? De gestão de pessoas, de espaços mal organizados, que é a neuroarquitetura, que aí você fala como uma coisa realmente está ligada com a outra, né? O espaço é ruim, a pessoa não está gerindo direito, não vai dar nada certo aqui. Não. E tu sabe, Paula, contribuindo aí com a tua fala, né? Tem um outro livro, e eu não estou com ele aqui, porque eu emprestei para Empresas que Curam, né? Dentro desse livro tem umas falas de que realmente é isso que tu falou. A gente precisa se curar primeiro para poder liderar outras pessoas e impactar positivamente. Tu imagina um líder que não tem autoconhecimento, que faz sustentabilidade assim, meia boca, né? Impactando, às vezes, milhares, né, de pessoas que estão abaixo dele. Você imagina o impacto negativo, né, que se tem. Só em pensar numa coisa simples assim, né? Mas por isso que é realmente assim, a educação e trazer isso para o nosso dia a dia E é a ótimo. arte, ela traz muito isso que você Nossa, falou, porque arte. eu fui sempre criada com. Eu sempre gostei desde pequena de arte, sempre fui, Uhum. e ela sempre teve muito presente. Eu também coloco arte em tudo que eu vejo, e eu acho que a arte é fundamental. Eu fui dar um workshop para pessoas carentes, né? Extremamente carentes, e quando eu cheguei lá, o primeiro exercício que a gente aprende no teatro é você falar assim: olha, aqui é o palco e aqui é a plateia. Foi a primeira fala. E eles falaram: o que é isso? Isso foi um choque para mim tão grande, daquelas pessoas não saberem o que é palco e o que é plateia, porque elas não tinham esse contato com isso. Aí tudo que eu ia falar, já não falei mais, já mudei, porque aí a gente vê a discrepância que tem no nosso país em relação
à cultura, de a pessoa Uhum. nunca ter entrado num lugar que tem palco e plateia. Imagina. Eu fiz um trabalho na Mulheres do Brasil e a gente foi falar sobre empreendedorismo. Eram 6 mulheres de vulnerabilidade e a gente queria ajudá-las, né, no produto. Eram bolachinhas que elas estavam fazendo. E a gente chamou, eu e uma colega, as meninas, né, eram já senhoras, assim, uns 40 anos, 50 anos. E a primeira pergunta que a gente fez, qual era o teu sonho? O sonho da pessoa, elas não tinham sonho. Aí depois a gente foi começar a investigar, a gente parou o empreendedorismo, né? Tivemos que fazer um trabalho com profissionais da psicologia para trazer autoestima, né? Porque umas apanhavam, porque outras tinham problemas em casa, marido, enfim, aquela coisa toda, né? Então, esse cuidado realmente de entender quem são as pessoas que a gente está trabalhando, ela faz total diferença, né? E contribuindo, a gente fez um trabalho, então, com elas nessa parte psicológica, e depois a gente conseguiu um curso profissional aqui na Universidade Fevale, onde elas se formaram, e eu fui na formatura dessas meninas. Gente, assim, ó, eu me arrepiei, porque todas elas arrumadas, sabe? Aquela coisa assim, transformação total, né? Depois de um passar. Então, isso me dá orgulho, sabe? Assim, da gente, uma pequena ação, às vezes é só a gente conectar fulano com ciclano, já consegue um curso, ajuda aqui, sabe? Vocês aqui juntos, né? Fazendo uma rede de pesquisa, né? O quanto de coisa boa não sai daqui, né? Obrigada, Paula. Vânia? É? Oi, boa noite. Encantada aqui. Parabéns, Eliane. Obrigada, Ana, pelo convite. Cada vez mais um encontro assim, maravilhoso. E, e, e ouvindo, a gente acaba refletindo e vendo aquela questão do que a gente sempre fala. O óbvio precisa ser dito. Isso vai ser incansável, né? A gente acha que todo mundo está sabendo, está vendo, e não está, né? E fazendo essa conexão até com a minha visita esse final de semana com a Casa Cor aqui em Florianópolis, que eu sou de Santa Catarina, né? Que legal. E sobre corpo e morada, esse autoconhecimento, né? Da questão da morada, dessa faxina interior que a gente precisa fazer em nós mesmos, né? Primeiro, porque eu sempre digo que o exemplo ele arrasta multidões, não adianta a gente falar, e a gente tem que ter o exemplo, trazer de nós toda essa transformação. E todo esse processo meu começa, né? Desde que a gente começa a analisar e sem tirar os pontos positivos da pandemia, né? De trazer essa transformação do encontro, quando falasse muito ali da natureza, desse encontro, dessa cada vez mais apaixonada dessa minha especialização hoje como especialista em design biofílico, né? Trazer toda essa informação, trazer toda essa conexão e o quanto a gente como profissional hoje aqui que a gente acaba nos encontrando para fortalecer isso mesmo, porque a gente está sempre fala a mesma linguagem e a gente são, né, pessoas que estão com conhecimento, estudando e quando a gente cai no mundo real, a coisa não está assim, né? Parece tudo tão escuro ainda, parece que eu me sinto nadando contra a maré, né? E por mais que a gente conversa, a gente passa informação, aquilo está muito e vejo cada vez mais que é de gotinhas, né? É um plantar, é trazer essa consciência, esse tá semeando esse conhecimento e sempre quando traz tudo que envolve, né, a questão da arte, a gente analisa. Eu trago muito sempre muito sempre linkando uma situação diária, né, para que as pessoas possam ter essa consciência, conseguir associar associações. Eu sempre trabalho com muita associação, assim, por mais que a gente traga, porque a gente fala, né, com leigos, com pessoas que estão no seu dia a dia, vivendo no automático, e trazer toda essa informação, desde empresa, que às vezes a gente conversa com empresários, com grandes empresários, assim, e a visão ainda não está muito, né, nisso, tá voltando muito ainda.
E a gente, como profissional hoje aqui no grupo de estudo, se fortalece para poder ir para a batalha, Uhum. É verdade. né? Porque tá assim, com a questão mesmo de autoconhecimento e quebrando muita coisa, principalmente voltando nossa assim, questão da saúde, trazer o ser humano como o nosso foco, o nosso ponto principal voltado à saúde. Quando fala de crianças, meu ponto fraco também tem formação em magistério, e sempre tem esse desejo assim de levar a biofilia para as escolas, que até os profissionais ali ainda conseguem estar um pouco mais abertos, né, a isso ali a questão, mas eu vejo ainda muita dificuldade, né, de poder introduzir, poder levar isso, a questão de ter hoje, a gente vê os nossos prédios escolares aí no puro concreto, né, porque eu digo, principalmente a minha preocupação ainda, que vai quando chega na educação infantil, que enquanto está no jardim aquilo está muito macio, muito gostoso, de repente corta-se o cordão e lá se formam os nossos, hoje, né, adolescentes, jovens, desconectados, Total, total. né? E é engraçado, pessoal, assim, que contar coisas que acontecem comigo, né? Eu já venho fazendo um trabalho de autoconhecimento já tem uns 5 anos, assim. E o que eu percebi em mim, né? Falando dessa questão da conexão da natureza e tudo, né? Quando a gente começa a olhar para a gente, a natureza começa a entender que tu tá aberto a ela. Acontecem umas coisas de sincronicidade, assim, sabe? A gente fica mais sensível a essas coisas do dia a dia que tu comentaste que são tão importantes, que é preciso tu perceber que às vezes é um contato com uma pessoa que tu nem conhece, mas o que aquela pessoa te falou, de que forma foi feita essa relação, essa construção. Então a gente fica muito mais aberta às coisas do mundo, né? E essa conexão parece que eu sempre digo que a vida ela é pedagógica, né? Ela vai te mostrando, ela vai te mostrando. Se tu vai lá, não aprendeu, vai acontecer de novo. Vai lá, não aprendeu, vai acontecer de novo. E vai, e vai. Até que caia a tal da ficha, a ficha, né? E eu tô sentindo na pele isso, o quanto realmente é transformador, né? E nos torna pessoas melhores no nosso trabalho. Isso não tem dúvida nenhuma, assim. E hoje até nós como profissionais a gente acaba, eu, né, principalmente me coloco assim hoje como um profissional que sempre foi vista a questão dentro, né, de um arquiteto, um designer, né, que traz toda essa formação como se fosse, como instrumento hoje. A gente se coloca como instrumento dessa transformação, desse direcionamento, né, um auxílio junto hoje até como eu falo assim, ter um profissional ao seu lado não é luxo, né? É poder trazer toda essa questão de trazer a morada mesmo, trazer essa sua casa, a sua essência, a sua raiz, do que realmente gosta, para que possa surgir todo esse benefício. Viva, não adianta eu como dar uma receita sem ele saber para quê, qual o efeito disso, né? Então ele tem que estar interagindo e poder levar isso. É desafio, mas ao mesmo tempo é gratificante. Quando a gente consegue deixar uma semente. Obrigada pela tua Imagina, apresentação. imagina. E conectei agora com outra coisa que é a questão do propósito, né? A gente pensa assim, eu tenho que ter um propósito. Calma, não é assim. Às vezes o propósito é para a vida inteira, até tu descobrir qual é o teu propósito, né? Então é uma jornada, mas eu acho que essa jornada, depois que a gente descobre qual é a nossa missão, o propósito não é nosso. O propósito é do mundo, é para o mundo. E quando tu percebe e tu tá conectado com isso, as coisas fluem. Às vezes tu nem sabe que tá surgindo a coisa aqui. Cara, porque tá no fluxo da vida, tu tá, sabe, tá no caminho, e aí a vida te retribui gentilmente, né, por tá colocando esse propósito, esse chamado, né, porque a gente tá aqui para mim, assim, porque a gente tem uma missão, né, e descobrir essa missão, se eu estou conectado com isso,
a vida me retribui em coisas boas, em relacionamentos bons, claro, não é a vida perfeita, mas lidar com Não, todas essas mas dificuldades que a gente tem, né? A gente sabendo administrar nossas emoções, né? Trazendo, às vezes, passando por uma dificuldade financeira, que às vezes é difícil, a gente sabe disso, né? Mas a gente consegue com uma maior leveza, né? E para mim, assim, no meu trabalho, que eu tento trazer com as pessoas que trabalham comigo é leveza para tudo que a gente faz, né? Não pode ser um fardo. Se é um exatamente. fardo, E nem troca. sempre o porquê, Não né? é. É para que acontece, né, as coisas É. na nossa vida, né? É sempre a questão do para quê. E questão Esse, para mim, Maria, quando colocou a imagem de Maria, para mim minha referência, inspiração é Maria. Nossa Senhora, para eu mim é. estava pensando Eliane, assim, eu queria só perguntar se eu não sei onde que eu vi, mas eu acho que existe uma formação para ESG. Tem formações Existe, né? de mestrado já, e tem várias na internet, assim, que você pode fazer, né? Trazendo essas duas pautas, né? Uhum, Sustentabilidade é um conceito, né? Práticas conscientes, né? Eu uhum. posso ter práticas conscientes, mas não estar ainda fazendo uma agenda SG. Agenda SG é métrica. É como eu trazer a sustentabilidade para dentro da organização e metrificar isso, envolver os pares, né? Porque eu preciso, como eu falei antes, né? Eu tenho lá, eu faço alguma prática consciente, tá? Mas essa prática consciente, ela reverbera no social positivamente. Os meus fornecedores estão dizendo isso, eu vou ter que fazer pesquisa com esses stakeholders todos para entender se o que eu faço realmente está impactando positivo para ele. Porque às vezes eu acredito que sim, mas no dia a dia não. Mas tem sim, tem vários. Tá joia. Uhum. Eu É interrompi muito legal. alguém. Desculpa, quem queria Ana, falar. não, eu só ia, se me permite, que a Eliane estava falando, e eu acredito muito nisso que você falou, e se me permite acrescentar, eu acho que quando você tem o embasamento, quando você tem a verdade, tudo se sustenta, porque a gente está no meio, uma vida em que tudo é modinha, até ESG é modinha. Nesses dias eu fui no evento e um palestrante, até eu comentei com você pelo direct, é, é, falando, a gente tem que ter isso e tal e tal. Mas tem que ter se a cultura da empresa está, né? O engajamento, enfim, não porque é moda e porque as pessoas não vão entender, né? Então, aí eu já vi assim como uma liderança meio questionável, né? Então, acho que assim, quando tem verdade, isso se sustenta e quando tem um porquê embasado, né? Eu acho isso muito importante para tudo na vida da gente, né? Com certeza, né? Vocês devem receber alguns desejos dos clientes de vocês, assim, que também não tem nada a ver não são conectados com quem essa pessoa é, o que que ele quer transmitir, como é que é a empresa, né? Então, como mostrar para essa pessoa de forma empática, né? De forma, talvez com uma comunicação não violenta, seria talvez para você seja normal, né? Mas não é para todo mundo, assim. Tenho visto assim tanta agressividade nas comunicações, principalmente de redes sociais e às vezes em e-mails, assim, totalmente desnecessários, né? Então, esse cuidado, ele vem com essa compreensão, né? Do ser, da importância do ser humano, né? Desse impacto que a gente tem em cada contato que a gente faz com o outro, né? Essa semana eu vi um programa e aí tinha um filósofo falando que ele falava que é muito mais fácil a gente odiar do que amar, porque odiar você coloca tudo aquilo para fora, você se solta. Agora, quando você ama, você tem que acolher o outro, entender, compreender. E isso ele gera um esforço maior, né, do nosso cérebro. Então é muito mais difícil a gente amar e compreender o outro do que odiar, porque odiar é fácil, falar, não gostei do cabelo, não gostei disso, vou aqui xingar a pessoa. E quando você ama, você acolhe, compreende, entende, tem todo um processo que você está ali pensando, por que essa pessoa falou isso? Então, é por isso que as redes sociais trazem muito essas coisas de ódio gratuito, porque é mais fácil de você não gosta e pronto, tá, Uhum. acabou. Mas Agora você me lembrei sabe, de Paula, eu consegui ter empatia com as pessoas depois que eu comecei a ter empatia comigo mesma.
E faz parte do processo de autoconhecimento, né? Quando a gente começa a olhar para a gente e principalmente pela observação do comportamento, né? Eu comecei a observar o que eu repetia, que às vezes me fazia mal e eu não sabia por quê que eu fazia, né? Eu não conseguia deixar de fazer. E aquilo me fazia mal. Então eu ia na terapeuta e falava assim, olha, tem uma lista aqui de coisas que eu faço, que eu sei, e que me fazem mal e eu quero entender. E nesse processo que assim, não é rápido, né? Eu lembro que quando eu comecei o processo de autoconhecimento, eu fui uns cursos de autoconhecimento, e aí você tem que achar seu propósito, tem que achar. Eu fiquei enlouquecida, que eu tinha que achar meu propósito, que eu tinha que achar meu propósito. E quanto mais eu ficava enlouquecida, a Sandra sabe dessa minha fase, eu ficava mais ansiosa, eu ficava mais doente, eu ficava mais frustrada. Por quê? Porque eu estava olhando para fora. E aí vinha o que a Paula falou. Eu ficava no Instagram e eu olhava a colega e eu olhava, mas eu não estou fazendo, mas eu tenho que fazer isso. Cada hora eu queria uma coisa. E eu não sabia, na verdade, o que faltava para mim era saber quem eu era. Era saber o que me fazia bem, era olhar para mim, olhar para as minhas mazelas, olhar para tudo aquilo que me fazia mal e me curar. Então, assim, hoje, apesar de aí, vamos lá, uns 10 anos aí, eu ainda me sinto em construção, aí me sinto ainda me curando, né? E eu acho que é isso que falta para o mundo, né? A gente está a gente está com muitas distrações, é um monte de distração. E tudo isso tira a gente da gente mesmo, né? A gente sai da nossa essência, a gente sai da gente, porque a gente não tem mais tempo para olhar para a gente não tem mais tempo de olhar, que nem eu não sei quem falou, a gente faz tudo no automático, né? A gente vive no automático, então como que você vai olhar para você? Como que você vai olhar e perceber o que te faz mal, o que não te faz bem, ou o que você faz no entorno, né? De bem ou de mal para as pessoas. E outra coisa que me ajudou muito foi receber feedback. Entender que quando te fala uma coisa que você fica lá, pé da vida, e fala assim, não, não é assim. E você aceitar, você receber aquilo, digerir aquilo, falar, não, se eu preciso melhorar, eu preciso aceitar que eu erro, que eu tenho defeito, que eu não sou perfeita e que ninguém é perfeito, né? Então, quanto mais eu buscava perfeição em mim, mais a minha régua era afiada e mais eu queria buscar perfeição nas pessoas. E aí é o que a Paula falou. Você se torna um ser humano julgador, crítico demais, porque crítica é bom, mas tem que ter um limite, né? Tem que ser coerente. Então, o tempo todo você está olhando para o outro e buscando no outro aquilo que você mesmo faz com você mesmo, porque você é tão exigente com você, então você tem que exigir do outro, né? E, gente, eu falo assim que, para mim, o processo de autoconhecimento é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu acho que é Deus dizendo para a gente, seja você mesma, viva, esteja bem na sua pele, esteja bem na sua mente, né? Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Porque a gente foi feito para fazer diferença aqui nesse planeta. A gente não veio aqui para passear, né? Para passar. Então, se a gente não quer passar sem deixar um legado e sem cumprir a nossa missão, a gente precisa entender quem a gente é, né? E, nossa, eu sou muito grata, principalmente aos psicólogos, que eu tenho muito carinho por essa profissão, que hoje eu falo, hoje eu estou quem eu estou e voltando para minha essência, para minha pele, graças a esses profissionais. E é isso, gente. Fazendo um parênteses do que você falou, eu tenho uma frase que eu sempre falo que é: bateu, doeu, pega que é teu. Se a pessoa falou, doeu, acolhe, leva lá pro cantinho e cuida. Bateu, doeu, pega que é teu, vai lá pro cantinho, cuida, vai ver o que é. Posso falar rapidinho? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Então, dando sequência no que a Ivy estava falando, essa semana, coincidentemente, eu estava pensando sobre uma frase que eu li e eu adaptei um pouco ela, né? Que assim, o amor, ele não sustenta relações, né? O que sustenta relações é a qualidade das relações da gente com a gente mesma e da gente com o outro, né? Então, assim, só o amor não resolve, né? Então, essa relação, essa qualidade de relação é super importante. Obrigada, eu tô com saudade de você. Faz tempo. É isso que eu ia falar, gostei muito de participar, fiquei muito feliz, viu, de estar aqui com vocês, foi ótimo, parabéns a todos, amei
Tava com saudade de vocês também. Viu só, Eliane? É isso que o nosso grupo é. Você no início perguntou o Ai, que é o maravilhoso. grupo. A gente Sim. estuda, a gente vê as técnicas, e aí vai indo, quando a gente vê, a gente está nesse acolhimento, todo mundo trazendo até as suas vulnerabilidades, e eu acho que isso que faz diferença, a meu ver, né? Que fez diferença a muita gente, Uhum. faz muita gente continuar tanto tempo, né? Que entrou nesse grupo e se transformou aqui dentro. Que eu vejo muita gente aqui que está transformado, lógico que não é só o grupo, né? Se permitiu a absorver tudo isso e se transformar, e se conhecer e se olhar. Bom, que Uhum. lindo de ver. E uma coisa legal, só para trazer também da viagem aqui que eu me lembrei que conecta, pode conectar, né? Aqui é um grupo multidisciplinar, enfim. Falando na educação, Vânia, antigamente, se a gente for olhar na história, quando teve o Renascimento, se a gente for estudar o Renascimento, a gente vai olhar que, nossa, teve um monte de artistas, enfim, pessoas super renomadas, né? E aí a gente fica pensando, pô, e agora não tem, né? O que que eles tinham de tão diferente, né? E a gente estudou lá a vida de Michelangelo, por exemplo. Aí eu fui entender, eu vim num programa de mestrado, doutorado interdisciplinar também. Gosto de estar envolvido em áreas que não são as minhas áreas, né? E cheguei à conclusão, estudando a vida do Michelangelo, que daquele tempo, eles estudavam tudo, né? Isso fazia eles melhores. Então, ele foi pintar a Capela Sistina, por exemplo, lá no Museu de Roma. Ele não tinha o pedreiro lá, o cara que fez o andaime, quem fazia era ele, entende? Então, são vários tipos de conhecimentos que eles tinham, né? Que faziam eles pessoas melhores e tão potentes como foi o caso dele. Então, assim, o quanto é importante, né, a gente estar num ambiente assim, num ambiente multidisciplinar, aprendendo um pouquinho de cada coisa para que a gente seja realmente um ser humano com mais humanidade, com mais amor aí no mundo. A Marina quer falar. Obrigada. Boa noite a todos. Então, esse grupo Noite, é a Marina. minha âncora, assim, sabe? Aquela coisa, não lhe conhecia, muito prazer. Então, eu acho que o autoconhecimento, o conhecimento, ele é essencial na nossa vida, mas chega um momento que a gente tem que aplicar certas coisas porque a gente transborda. E não dá mais para transbordar. E eu fui pega de surpresa agora, né, no meio de várias turbulhões da minha vida, e daí eu pensei assim, não, mas a minha vida não tem nada de turbulhão, é só um mar bem pacífico ainda. Aí eu fui convocada para fazer as coisas, Mussum, Roca Salles e Lajado, e Colinas, e todo mundo hoje também me chama. E dali a pouco eu pensei, eu não vou conseguir fazer tanta coisa. Porque por onde que eu começo? Eu não sei por onde começar. Porque chega um momento assim que tu olha para aquilo lá, o que que tu vai fazer? Não sei. Eu não sei mais o que fazer. Porque tem horas que ontem eu falei com a minha mãe e tinha uma mulher varrendo o chão lá no quarto da minha mãe e ela falou assim, Marina, emagreceu 17 quilos. E daí eu fiquei com aquilo, sabe? Daí conversei com ela, conversei um monte de abobrinha para ela conseguir dar risada, sabe? E é uma pessoa humilde, independente do que ela faz, mas ela é uma pessoa maravilhosa que eu conheci agora, tá? E aí depois eu consegui o telefone dessa pessoa e eu falei com ela. Ela falou que foi o abraço mais quentinho que ela já recebeu na vida. Então eu não fiz nada, eu só fiz uma videochamada, eu consegui o telefone dela, foi bem difícil de conseguir, porque não é fácil para a gente conseguir quando a gente não conhece, sabe? Mas a gente conhece. O que que eu percebo de tudo isso, sabe? Deus me deu um monte de forças. A Vânia esses dias, Marina, você tem que cuidar de você, eu estou cuidando, Vânia, de mim. Sério, muito. E tudo que eu ando fazendo, às vezes eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu trabalho também, eu também sou mãe e pai de 3 filhos. Então, mas assim, ó, a gente dá conta e há uma leveza tão grande, tão grande, tão grande, sabe? Mas o que que eu percebi hoje e eu não julguei, por isso que eu acho que eu já estou muito melhor.
porque eu vejo a política e as pessoas se promovendo sobre o Vale do Taquari. Muito, muito, que nem eu vi hoje, assim, foi uma coisa fora do comum, foi uma discrepância, assim, muito grande, que eu pensei, meu Deus, quando é que vão começar a ter uma atitude e não se promover gratuitamente na mídia, nas televisões, e sem fazer realmente, sim, porque eu estou lá, eu, em final de semana, estou lá ou não, eu estou convivendo com isso e não tem esse benefício, gente, não tem esse benefício. Então, assim, é muita mídia desde os laboratórios. E sim, gente, ó, de novo, eu vou pedir encarecidamente, quem for psicólogo, quem quiser ajudar a dar um abraço em alguém, por favor, se dirija ao Vale do Taquari, porque tá um pouquinho pior do que estava, tá? Assim, as pessoas estão muito doentes realmente, e eu, por mais que eu goste de abraçar, eu não consigo abraçar todo mundo. Então, eu estou pedindo nesse grupo uma ajuda muito grande, principalmente para Mussum, que não sabe onde ele vai reconstruir, porque não existe mais a cidade, e a gente não sabe ainda onde vai ser construído, porque o que existe lá de terreno está todo oco. Então, eles não sabem onde vão construir, eles não sabem para onde. É bem complicado. Chega um momento que tu já não sabe mais o que fazer, as coisas vão se acumulando, tanto no lado emocional, que está muito forte. O lado emocional, Mussum não começou nada, gente, não começou. Coca Salles tem lojas abertas, supermercado, tudo, farmácia. Eu consegui ajudar uma farmácia agora, tá? Eu consegui material usado, tá? Que quinta de noite eu vou lá, vou pegar um ônibus e vou lá montar uma parte de uma farmácia que eu consegui, assim, que vai acontecendo, as coisas vão acontecendo para mim, elas vão chegando para mim, eu vou reciclando e vou fazendo. Então, assim, ó, assim, quem precisar, quem puder ir para Mussum, vá para Mussum. Marina, manda para nós, não sei como que a gente pode ajudar. Eu me lembrei agora que era da professora Carla Furtado. Eu fiz um curso da PsicoDS. Não sei quem conhece a Sim, professora Carla, né? faleceu, né? Ela faleceu semana Uhum. passada. E lá eu tenho um grupo, e como tem vários psicólogos, então eu posso jogar nesse grupo para ver se a gente consegue alguém, né? Porque hoje é online, todo mundo faz, eu faço terapia online, então as pessoas podem, eu vou tentar jogar lá para ver se eles se prontificam a fazer, né? Aí eu só preciso que você me passe, eu não sei se a Sim, gente vai pegar uma lista de pessoas, eu não sei como que a gente pode Eu vou falar com o Matheus, que é o prefeito, na quinta de noite, depois que eu montar essa farmácia, eu mesmo vou montar, né? Porque a gente aprende a montar essas coisas e vai montando. E depois eu vou conversar com ele para ver aonde que a gente pode ajudar, porque eu já, sinceramente, eu achei que todo mundo já estava sendo atendido psicologicamente, mas eu Uhum. percebo que não estão sendo atendidos psicologicamente. Então, é bem complicado, porque se eu tenho emocional, tu sabe o que eu tô falando, né, Ive? A Ive já me ouviu bastante, eu já ouvi a Ive. Então, assim, quando a gente não consegue se ver mais, sabe? Quando a gente não se vê mais, e eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu achei que todo mundo estava sendo atendido, mas não estão. A coisa foi passando, tá virando uma estatística, gente. Tá virando uma estatística apenas, só. Mas a gente vai tentar, Marina. Vamos Vamos conseguir. tentar, sim, vamos mandar um pouco de luz, que esses dias eu só vi duas luzes na cidade, tá? De toda a cidade, só vi luz na igreja e luz numa farmácia, que a guria ganhou um monte de coisa emprestada e resolveu dar vida para a cidade de noite. Ele deixou as luzes ligadas na farmácia dela, mesmo estando suja, feia, mas ela deixou e eu falei, meus parabéns. No outro dia eu passei lá e falei, então só tinha 2 pontos de luz na cidade, tá? O da torre da igreja e dessa farmácia. É bem complicado. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina. Gente, alguém mais quer fazer um comentário, uma pergunta? Já são 20h36, se deixarem. A gente sabe que vai até meia-noite, né? Tranquilo. Eliane, muito obrigada, gratidão por você ter se disposto a vir aqui. E você trouxe tanta coisa e desencadeou tanta coisa. O que você trouxe acabou fazendo a gente ir para outros lugares. Isso que é o mais importante. Acho que cada vez que vem um assunto, uma colocação, uma percepção nova, abre alguma coisa na nossa mente, até na forma da gente ver as coisas, o mundo. Muito bom. Reverberou. reverbera, reverbera. A gente tem que sair do ego e ir para o eco, ecoar coisas boas, né? Então, fica aqui o convite a todos, né? Teoria U é outra
fonte de referência muito legal também Ah, eu tava vendo para na ler. internet sobre essa teoria U, que eu assisti Teoria aquele U, muito legal, muito legal, legal. né? Eu assisti o Murilo Sim, Gun, que ele começou a vida dele espiritual depois que ele assistiu, ficou sabendo da olha, teoria U. maravilha. Legal. Tá de Porto Fica à Alegre, disposição, Eliane? gente, foi um prazer. Prazer estar aqui com vocês e o que precisarem, né? Me chamem aí nas redes, né? Tem Eliane Dávila aí, várias redes sociais, é só me achar. Tenho o maior prazer aí em falar com vocês. Obrigada. Bom, Obrigada, Ana, pela Muito conexão, né? obrigada. Foi por meio de você, né, que estou aqui. Então, Sim. gratidão. esse é Eu bacana. agradeço muito, porque até ela estava, né, em viagem e gentilmente respondeu, então, super obrigada. Eu tinha certeza que o grupo ia gostar muito de você. Muito obrigada. Muito obrigada. Você Tirou aqui a tem Temos foto, algum Sandra? recado? Nenhum muitas recadinho pro próximo, né? fotos. Não tem nenhum recadinho, né, Recados. Sandra? Tem recadinhos. Nosso próximo encontro, segunda, terça-feira do mês, agora não me lembro que dia vai cair, dia 12, não sei. Mas segunda, terça-feira de novembro, a gente vai ter mais um assunto. Eliane, você está convidada. Não tem nada a ver com arquitetura, com ciência. É uma pessoa que vai vir falar sobre um pouco de espiritualidade, um pouco desse. Quando você falou dessa questão do masculino e do feminino, essa é a Uhum. palavra dela. O resgate disso. Esse livro que você comentou Liderança Shakti. Isso, isso ela fala muito. Então, Isso. esse. Até eu tenho ele em PDF, se quiser, eu posso É compartilhar. muito, muito bom. Eu Vou gosto compartilhar no muito. Então, o próximo encontro também a gente vai ter um tema, a gente vai falar muito sobre esse pensamento sistêmico que você trouxe aqui para a gente, sobre as nossas Uhum. vulnerabilidades que a gente, para ser bom profissional, primeiro a gente tem que olhar para tudo isso, né? Isso você falou muito ali, e eu achei tão bacana que você veio vindo com um tema tão técnico, quando você nos envolveu nisso. Viu? Muito obrigada. Que bom, Gratidão. que bom. Terminamos com a arte, né? Que tragam, levem a arte aonde vocês estiverem, né? Porque realmente é transformadora. Assim, para mim, eu não tenho dúvidas, né? Que abre portas. A Paula sabe aí que já está mais ligada no teatro. Também fiz teatro no segundo grau, né? E não tem, transforma. E tu é sempre bem-vinda aqui no grupo, tanto Muito para obrigada. fazer palestras para a gente, como para também assistir os encontros que a gente traz de muitos assuntos. Tem Muito mais bem, alguma? Esse parabéns encontro aí. já vai estar no nosso YouTube, Isso. tá? Então, quem não pôde assistir, tem algum colega que não pôde assistir, a gente já está colocando nossos encontros lá no YouTube disponível para todo Que mundo. Então, legal. a gente está muito chique agora, gente. Chique. Uau. Também. Vida longa, então, para os projetos de vocês. Obrigada. Obrigada. Conte com a gente. Obrigada. Obrigada, Ana. Beijo. Tchau, Até o próximo. Bye, bye. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.